Olá, boa tarde. A gente começa o JPB falando de uma história que poderia ter terminado de forma trágica. Mas graças à ação de alguns moradores de Cabedelo, esse bebê aqui foi salvo. A criança foi encontrada abandonada num terreno em Cabedelo, exatamente no local que Larissa Pereira está e conta os detalhes dessa história pra gente. Muito boa tarde, Larissa. Olá, Bruno. Boa tarde para você, boa tarde a quem nos acompanha agora. Hoje, 1º de abril, seria ótimo que essa história não fosse verdade. Mas, infelizmente, é uma história real, sim. O bebê, como você acabou de dizer, foi encontrado bem aqui, olha só. Embaixo dessa lixeira, ao lado desse poste, nessa calçada, ao relento. E detalhe, não usava roupa nenhuma. Ficou em contato direto com a calçada e recém-nascido. Uma situação que mobilizou todos os moradores aqui, os vizinhos do entorno desta rua, onde a criança foi deixada, no bairro de Intermares, aqui em Cabedelo. Uma história que, claro, me emocionou ao cinegrafista Marcos Cardoso, ao meu assistente Anderson Luna. Todos nós nos envolvemos nessa história desde o início da manhã de hoje e você vai acompanhar agora, em detalhes, o envolvimento da Polícia Militar, do SAMU e de toda a vizinhança. Veja na reportagem. Esta é uma imagem exclusiva, mas principalmente nada comum. Esses são profissionais acostumados a ocorrências difíceis, mas hoje a policial militar, a enfermeira e a médica do SAMU não conseguiram controlar a emoção depois que trouxeram vivo para o hospital um bebê recém-nascido, encontrado abandonado perto do lixo em um terreno baldio na cidade de Cabedelo. Encontrar um bebê recém-nascido é uma ocorrência não convencional e, por isso, comoveu a equipe. Até a tenente Viviane, que é acostumada a nos dar entrevista, dessa vez ela pediu a nossa compreensão justamente porque ficou bastante emocionada com o estado em que o bebê foi encontrado. O que alegra ela nesse momento é justamente a garantia de que a criança passa bem. A policial planeja ser mãe. A enfermeira tem filho e ficou comovida com a situação em que a criança foi encontrada. Sou mãe e sei o valor de um filho, né? E filho sempre é uma bênção de Deus. É revoltante, eu não tenho nem palavras para descrever. É muito triste. A maca da ambulância perdeu lugar para o colo da equipe do SAMU. Ele veio no meu colo o caminho todo. Mas estava uma disputa aí. Eu, a enfermeira, a Natasha e a tenente também, todo mundo queria o colinho, deixar ele no colo. O herói que encontrou a criança não quer reconhecimento e por isso não aceitou gravar entrevista. Nós acompanhamos os primeiros socorros até o Hospital Maternidade Edson Ramalho em João Pessoa. O sargento Costa espera que ocorrências como esta não se repitam. Isso não se faz com o recém-nascido e ainda por cima, acima de tudo, é uma vida. Isso é um crime inaceitável. Se ela não quisesse o bebê, ela doasse para alguém, doasse na maternidade, garanto que ele teria o mesmo futuro que vai ter agora. Nós continuamos ao vivo aqui para contar mais detalhes dessa história e uma parte importante dela foi registrada por aquela câmera ali que fica em uma residência bem na rua Golfo Amundsen, aqui no bairro de Intermares, em Cabedelo. Aquela câmera registrou o momento em que uma mulher deixou a criança bem aqui em frente a esse poste, registrou também o momento em que um morador aqui, um vizinho, encontrou o bebê e prestou os primeiros socorros. A gente vai mostrar para você que nos acompanha agora no JPB, ainda hoje, essas imagens em detalhes, mas antes, a gente vai conversar aqui com um dos moradores que acompanhou tudo desde o começo, junto com a mulher, que ia participar com a gente aqui, mas está bem emocionado e não conseguiu. É o seu Geraldo Campelo, ele que é empresário, mas é também pastor. Boa tarde. O senhor, inclusive, participou de um momento aqui. Além desse acolhimento, os senhores também deram um nome ao bebê. Qual foi e o porquê da escolha? O nome do menino foi adotado por toda a comunidade, por toda a rua aqui, como o Pequeno Moisés. A vida do Pequeno Moisés foi lançada à sorte aqui neste calçamento quente, frio. De manhã estava muito frio e a gente observa que o amor de muitos esfriaram nesses últimos tempos, como diz a Bíblia, e eu me proponho a ajudar o Pequeno Moisés. O senhor, então, entrou para a lista aí, que está concorridíssima para tentar adotar a criança, é isso, seu Geraldo? A lista é grande, mas o Senhor me levantou para ajudar o Pequeno Moisés. O porquê da escolha desse nome, seu Geraldo? Porque, como aconteceu na Bíblia, Moisés foi lançado à sorte
para ser um libertador do povo do Egito. E este pequeno Moisés, ele foi lançado à sorte aqui nesta calçada. O propósito, só quem sabe é Deus. E eu estou disponível a adotá-lo, a tê-lo como meu filho. Muito obrigada, seu Geraldo. Seu Geraldo, que também está bastante emocionado, assim como todos os moradores aqui, Bruno. E você, por favor, traga detalhes sobre o estado de saúde da criança, que a gente já sabe que passa bem, né? Mas você tem outros detalhes aí pra gente, por favor. Larissa, a informação que a gente chegou é que, graças a Deus, está tudo bem, o pessoal de casa já pode ficar tranquilo. E é impossível realmente não se emocionar com essa história. Eu acho que alguém que não se emociona perdeu o coração. E se perdeu o coração, mesmo ele estando batendo, não dá para viver mais. Graças a Deus deu tudo certo. Daqui a pouquinho eu vou voltar a falar com a Larissa, gente, porque agora nós vamos mostrar a entrevista feita com a pediatra que atendeu o bebê. Veja aí. O bebê foi trazido pelo SAMU em boas condições. Aparentemente, clinicamente, ele não apresenta nenhuma alteração no exame clínico. É um bebê grande, de 3,755 kg, tem 52 centímetros. Uma gestação provavelmente foi a termo, ele tem características de um bebê que nasceu no tempo certo, né, de 9 meses. O único problema é que, como a gente não sabe as condições de nascimento, e ele foi encontrado, né, num terreno baldio, foi o que foi nos passado, com lixo próximo. Também não temos certeza de como foi cortado esse cordão, cordão umbilical, então ele tem um grande risco de infecção, né? Então ele já está em uso de antibiótico. Já coletamos alguns exames, que estamos aguardando ainda os exames para confirmar essa infecção ou não, mas aparentemente ele está clinicamente bem. Como a Larissa disse, pessoal, imagens da câmera de segurança, essa aqui, ó, flagraram o momento em que o bebê foi abandonado ao lado de um lixo, não é isso? Olá, Bruno. Estamos de volta aqui trazendo exatamente esses detalhes dessa câmera. Ela registrou tudo. Como eu mostrei agora há pouco, foi aquela câmera aqui, olha, de uma residência aqui no bairro de Intermares. Ela registrou toda a ação, desde o momento em que uma mulher deixou o bebê bem aqui até a hora em que ele foi encontrado. A gente vai começar mostrando o momento em que uma mulher deixa a criança aqui. Foi pontualmente às 7h09, como a gente vai ver aí nas imagens do circuito interno dessa casa. Ela mostra exatamente o momento em que uma mulher se aproxima com a criança no colo. Ela fica parada por um tempo em frente ao poste, parece pensar se vai realmente fazer aquilo, a gente não tem essa certeza. Em seguida ela se abaixa, coloca o bebê no chão e a gente percebe que ela tira o pano da criança e deixa a criança sem roupa nenhuma, diretamente encostando na calçada. Tem um detalhe, como a gente viu na reportagem, a criança ainda estava com cordão umbilical e, como a médica disse aí, provavelmente ela nasceu hoje mesmo, no máximo na madrugada, assim que o dia amanheceu, nesta quarta-feira. E um outro detalhe é que, minutos depois, às 7h39, como a gente vai ver também nas imagens da câmera, um morador, um vizinho, que mora bem em frente a essa casa onde nós estamos aqui, ele percebeu que havia um bebê bem ao lado do poste, embaixo da lixeira, e ele se aproxima do bebê, imediatamente toma o bebê no colo, em seguida sai andando pela rua, aparentemente desnorteado, impressionado, visivelmente abalado com a imagem que ele acabava de se deparar, né? Ele auxilia a criança, presta os primeiros socorros, e aí a história toda você acompanhou agora há pouco na reportagem, que toda a vizinhança se mobilizou, batizou o menino de Moisés, chamou o SAMU e felizmente ele está junto com uma equipe médica especializada sendo cuidado. Agora, essas imagens, elas devem ajudar a polícia a identificar quem foi essa mulher. Não há certeza de que ela seja a mãe da criança. A gente vai conversar agora mesmo com a tenente Viviane, que apareceu emocionada na reportagem agora há pouco. Ela já restabeleceu a emoção, ela que também pretende ser mãe, e vai dar mais detalhes agora da parte policial dessa história. Tenente, boa tarde. Essas imagens devem ajudar a identificar a mulher, elas são muito nítidas, né? Com certeza. E as pessoas que possivelmente reconhecerem essa senhora, prestar informações do 190, que vai ser preservada a identidade e que a gente possa chegar ao fim desse caso. Se a mulher está em estado puerperal ou não, a gente não sabe, né? Se seria uma depressão pós-parto, é isso? Se fosse uma depressão pós-parto, até porque a gente não sabe as condições. Então não há condições de a gente julgar ninguém. Né? Então vamos ver essa situação com relação também ao vídeo, para poder chegar também ao nome da mãe da criança. Há alguma penalidade para ela, no caso
se ela estiver sofrendo depressão pós-parto, isso é reavaliado? Pode ser reavaliado, no caso, é um abandono de incapaz, né? Principalmente uma criança com recém-nascido de horas, né? Vai ser feita a avaliação do vídeo, eu vou fazer uma notificação ao Ministério Público sobre o abandono da criança, para que a gente possa também, se a mãe não aparecer, fazer os trâmites para adoção, né? A senhora, inclusive, percebeu que muita gente aqui está já se oferecendo para adotar a criança, né? Graças a Deus, Deus é tão bom que não vai faltar lugar para essa criança. A própria polícia, além da senhora, toda a sua equipe também se emocionou bastante com essa história, né? Nunca a gente se acostuma com uma situação como essa. A senhora já tinha se deparado com algo assim? Não, com relação à criança, só há um tempo atrás, quando uma criança ela foi vítima no Valentina, e uma marquise caiu por cima da criança, mas com pessoas inocentes como são as crianças, a gente sempre se emociona. E, infelizmente, não tem como conter as lágrimas. Tenente, para a gente encerrar essa participação aqui, dá para a gente dizer aos nossos telespectadores que num caso como esse, da mãe, por exemplo, não ter condições de criar a criança, há outras formas dela fazer isso, né? Com certeza, se ela tiver a criança no hospital, a assistente social ela vai conversar com essa senhora e a criança vai ser remetida a um lar para adoção, né? Vai ser feita a remessa ao Conselho Tutelar, também se envolve nessa situação, a Vara da Infância e Juventude também, e a criança é relocada para um lar que ela possa, com certeza, ser amada. Não precisa fazer desse jeito. Com certeza não. Muito obrigada, Tenente, pelas informações. A Tenente agora restabelecida, ela sempre nos dá entrevista e também ficou junto com todo mundo muito emocionado com essa história que infelizmente é real, Bruno. É com você. Pois é impossível não ficar emocionado. A Larissa vai continuar por ali, caso tenha alguma novidade, ela vai voltar. É uma história que, como eu disse, foi emocionante do início ao fim e fica ainda mais bonita porque ela teve um final feliz. E em meio a tantas imagens lindas que a gente viu, né, uma história que poderia ter terminado de forma trágica, mas é uma história linda, eu queria mostrar uma para vocês. Roda aí pra gente a imagem mais uma vez. Olha aí, o momento em que a Tenente Viviane se encontra com o pessoal do SAMU. A voz da gente vai sumindo também na hora que a gente vai falar, porque é realmente muito emocionante. Eu que fui pai, eu e Patrícia fizemos tratamento durante muito tempo para ter um bebê, a gente fica se perguntando, né? Por que alguém abandona? Mas como a Viviane falou, a gente não está aqui para julgar ninguém, não. A gente está aqui para comemorar que foi mais uma história com um final feliz. Você acompanha aí o momento em que a Tenente Viviane se abraça com o pessoal do SAMU, um momento muito bonito.